Olá, esta é a nossa segunda parte sobre laços que são controlados eh, através de um contador para que este laço, na verdade, tenha um número determinado de repetições. Então, nós vamos fazer um programa agora que recebe quatro nomes ou quatro palavras, como quiser chamar, e que vai dizer no final disso, afinal, quantas vezes o nome Marcelo foi digitado. Então veja, temos que raciocinar. Tem que fazer um laço que gira 4 vezes, que repete 4 vezes, que tem 4 iterações. Se nós vimos o vídeo anterior, nós sabemos facilmente como é que faz isso. Para eu fazer um laço que repete 4 vezes, eu tenho que declarar uma variável do tipo inteiro, que nós vamos chamar de contador. Essa variável, ela é iniciada com o valor 1 e o nosso laço vai testar se o contador é menor ou igual que 4, para que possa repetir 4 vezes. Vai entrar no laço quando o valor for 1, quando o valor de contador for 2, quando o valor de contador for 3 e quando o valor de contador for 4. Então, por que a parte 1 era importante? Porque isso tem que estar na nossa cabeça. Isso tem de estar memorizado e a gente memoriza fazendo várias vezes. E nós também sabemos que no final o último comando dentro do laço é o incremento do contador para ele girar essas 4 vezes. Bom, isso nós aprendemos na primeira parte. Agora aqui, onde eu estou digitando X, vai ficar a lógica do programa para poder escrever na tela o que está sendo pedido. O que está sendo pedido? O programa recebe 5 nomes. Então eu tenho que ver na minha linguagem de programação como é que eu faço para que o usuário digite um nome, uma palavra. Tá? Toda linguagem, na verdade, vai ter um comando para escrever alguma coisa na tela. No nosso caso é escreva. E eu vou colocar aqui, digite um nome, 2 pontos, espaço. E toda linguagem vai ter um comando para que aquilo que o usuário vai digitar caia dentro de uma variável. Em Portugal, o comando é leia. Então, se eu escrever leia e um nome de uma variável, ele vai pegar o que o usuário digitou e colocar dentro nesta variável. E eu vou criar, então, uma variável que possa guardar um nome. Essa variável, em diversas linguagens, vai ser do tipo string. Em Portugal, a gente chama isso de cadeia. Vou chamar a variável de nome. Então, eu vou dar o comando leia, abre parênteses, nome. O que esses dois comandos que eu estou selecionando fazem? O primeiro escreve na tela, digite um nome. O segundo recebe aquilo que foi sendo digitado pelo usuário e coloca dentro da variável nome. Essa é a primeira parte do programa. Eu vou rodar esse programa assim, ele não está pronto. Mas olha só o que acontece. Se eu rodar, aparece aqui embaixo, digite um nome. Marcelo. Digite um nome. Vanessa. Digite um nome. Francisco. Digite um nome. Sofia. E acabou. O que o programa fez? Executou 4 vezes o comando que escrevia na tela digite um nome e executou também as 4 vezes o comando leia nome, que foi para que eu pudesse digitar Marcelo, Vanessa, Francisco. Por que fez isso 4 vezes? Porque este comando escreva e este comando leia, ambos estão dentro do laço. Se o laço repete 4 vezes,
Em cada uma dessas iterações, escreva e leia será executado. Certo? Por que eu digitei os 3 comandos, escreva, leia e contador igual a contador mais 1, mais para o lado direito? Para eu conseguir identificar que esses 3 comandos estão dentro do comando enquanto. Só serão executados se a condição do enquanto, contador menor ou igual que 4, for verdadeira. Mas em várias linguagens, e nessa também, o que determina não é essa tabulação, essa indentação. É o que está, são as chaves. Como depois do comando enquanto eu abrir chaves, tudo que eu colocar de comando agora só vai ser executado quando a condição do enquanto for verdadeira. Eu fecho chaves para dizer que acabaram os comandos que fazem parte do enquanto. Bom, mas o programa não pediu só para escrever isso. Se a gente for olhar, ó, programa que recebe 5 nomes, eram para ser 5, eu fiz de 4. Digitados pelo usuário e diz quantas vezes o nome Marcelo foi digitado. Então veja, esse programa está aqui para a gente aprender uma coisa chamada laço, que apresenta um segundo contador para contar alguma coisa para o usuário depois que sair do laço. O que eu quero contar para o usuário? Quantas vezes alguém digitou o nome Marcelo? Então, olha só, eu vou criar um segundo contador. Vou chamar ele de contador 2, por exemplo. Também eu preciso, como eu vou ter que contar quantas vezes alguma coisa aconteceu dentro do laço, eu preciso colocar esse contador 2 com o valor 0 antes de entrar no laço. Porque antes de entrar no laço, ninguém digitou o nome Marcelo ainda. Antes de eu entrar no laço, aquilo que eu quero contar não aconteceu. Então eu coloquei um valor 0. E agora eu tenho que tomar a decisão de escrever, de contar ou não. Então, se o que está dentro da variável nome, quer dizer, aquilo que foi digitado pelo usuário, for igual a Marcelo, então eu devo contar, porque é isso que foi pedido para mim. Então, o que eu faço? Contador 2 igual a contador 2 mais 1. Então, o que vai acontecer dentro desse laço, a cada repetição, é o seguinte: o usuário vai digitar um nome e o programa vai testar se esse nome é igual a Marcelo. Se esse nome digitado foi igual a Marcelo, então eu vou armazenar numa outra variável que mais uma vez digitaram o nome Marcelo. Como é que eu faço isso? Através de um segundo contador, que é incrementado somente quando o que foi digitado é igual a Marcelo. Eu devo escrever no final do programa, depois que eu sair do laço, quantos Marcelos foram digitados. Não adianta eu escrever dentro do laço, porque eu tenho que contar até o fim do laço. Então, fora do laço, depois da chavezinha, da chave que delimita o enquanto, que delimita o laço, eu vou escrever na tela. Você digitou Marcelo. Não quero aqui fazer um comando complicado. Eu vou escrever assim: o número de vezes que você digitou Marcelo foi, dois pontos, e aí eu coloco contador 2, que eu quero imprimir, afinal, quantas vezes ele digitou Marcelo. Agora eu vou rodar, vou executar. Marcelo, Vanessa, Marcelo, Vanessa. Ele vai ter que dizer que eu digitei 2 vezes.
Está aqui. O número de vezes que você digitou Marcelo foi 2. Ah, eu escrevi errado, ó, não escrevi número, ficou número. Eu corrijo. Ah, mas o programa era para pedir 5 nomes. Então, em vez do contador original ir de 1 até 4, ele vai de 1 até 5. Eu altero apenas a comparação do enquanto. Rodo de novo. Ó. O número de vezes que você digitou Marcelo foi 1. Os 4 primeiros nomes não era Marcelo, não era Marcelo. Então, o que a gente tem que aprender aqui? Eu usei a mesma estrutura do primeiro vídeo. Um contador que vai de 1 até 5. Por que ele vai de 1? Porque eu inicializo ele antes do laço com o valor 1. Por que ele vai até 5? Porque eu comparo se ele é menor do que 5. Isso vai fazer com que um laço gire 5 vezes. Dentro dessas repetições, eu peço que o usuário digite um nome. E dentro da repetição, das repetições, eu testo se o nome digitado é aquele que eu estou procurando. No nosso exemplo, Marcelo. Se eu achei esse nome, se o cara acabou de digitar Marcelo, eu tenho um outro contador que eu vou usar para fazer essa contabilidade de quantas vezes o usuário digitou Marcelo. Então, este é um exemplo de um laço que tem um segundo contador para ficar marcando quantas vezes alguma coisa aconteceu. Lembrem-se, não, o desafio na programação não é repetir este programa, é perceber que outro programa precisa deste mesmo tipo de lógica de laço. Que tipo de lógica do laço? Essa lógica que precisa de um segundo contador para ficar contabilizando que um determinado fato aconteceu dentro de cada repetição. É isso. Espero que tenha sido útil essa pequena aula.